Olá pessoal, estamos mais um dia para uma aula do nosso querido programa gratuito Valentina. Quer saber como fazer uma base? Fica aí que nós já vamos começar. Bom, antes de começar a falar do Valentina, eu só queria lembrar que para quem quer adquirir modelagens, o nosso site está lá, a Mindstorm Studio CAD. Nós temos variedades em modelagem feminina, masculina, infantil. Você vai encontrar várias modelagens, incluindo a nossa página aqui, a nossa de cursos, né, EAD, que várias pessoas, graças a Deus, já passaram por ali. O nosso site, se não é o maior, é um dos maiores e mais completo em modelagem do Brasil. Tem tudo que você precisa para montar a sua coleção. E outra coisa que eu vou pedir, para divulgar mais essa questão da Valentina, gente, entrem lá no grupo da costura e comecem a publicar lá o que vocês estão já fazendo, desenvolvendo. O grupo da costura nada mais é que o maior grupo de costura do Brasil, e é só você entrar ali em membros, qualquer dúvida, e falar com os administradores, que são super gente fina e estão ali sempre para ajudar, tá bom? Então vamos começar agora com Valentina. Nós desenvolvemos a nossa tabela de medida na última aula, então nós vamos aqui pedir uma peça nova. Como é uma frente, né, eu vou botar aqui frente em centímetros, porque estamos no Brasil, e vou dar um ok. Dei ok, ele aparece esse ponto aqui, né, que é o ponto inicial, já com o nome do ponto. Essa letrinha que está em volta dos pontos, tá? É só pegar ela, arrastar, levar para onde bem entender. Antes de descarregar também a tabela, nós vamos trabalhar basicamente com algumas ferramentas. Uma delas é essa daqui, que é o ponto, distância e ângulo. Ponto a distância ao longo da linha. Vamos utilizar ponto ao longo da perpendicular. E essa daqui que é ponto a partir de X e Y e dois outros pontos. Essa linha aqui, gente, eu uso mais para conferência, eu vou explicar depois, ou então para fazer uma conexão de ponto, uma linha, né, entre pontos, sem a necessidade de ter um ponto. Já vou explicar como é que é isso. E na parte de curva, nós vamos utilizar a curva simples e o caminho curvado, tá bom? Eu vou fazer essa primeira frente aqui e vou mostrar um possível erro que já pode acontecer nessa primeira, que vocês vão ter que corrigir vocês. Eu só estou ensinando como é que vai corrigir e vocês vão corrigir ela, tá? Então vamos aqui aprender um pouco. Eu tenho esse ponto à distância que eu conecto no primeiro ponto e vou fazendo. Se eu tenho a tabela de medida, eu vou usar a tabela de medida, como eu já vou explicar. Ou então vocês vão aqui, por exemplo, botar um comprimento para fazer uma necessaire ou alguma coisa, uma gola. Então já tem um comprimento ali para colocar. Se eu deixo livre, ele vai rodar por todo o contorno do ponto. Se eu aperto Shift, ele vai ficar preso em um ângulo. No caso aqui ele está reto, né? Ele pode ir para esse ângulo, para outro ângulo, mas ele não vai sair como se fosse uma coisa de um relógio, ó. Ele não vai sair. Então, só para demonstrar essa primeira, uma coisa bem rápida, eu vou colocar aqui 5 centímetros, vou dar aplicar, ok, e vou ajustar a janela. Vou vir aqui de novo, só para mostrar as ferramentas agora, tá? E vou baixar aqui uns 10 centímetros também, só para mostrar algumas funções das ferramentas. E vou ajustar a janela. Aqui eu já tenho o início do retângulo. Para concluir esse retângulo mais rápido, eu posso vir aqui, em ponto a partir de X e Y, clico no ponto A e levo até esse último ponto aqui de baixo e dou e clico com o botão esquerdo do mouse. E ele vai criar o A1,
A3 e A2. A diferença desse ponto aqui, que quando você clica fora, ele não vai ter linha, ele vai ter só o ponto. E você pode mexer com ele, ó, que vai aparecer onde essas linhas estão passando. Esses pontos eu posso nomear eles. Eu posso colocar esse o A, posso colocar esse aqui o B, nessa opção aqui do lado, a opção de ferramentas. Posso colocar o B. Aqui eu posso colocar o C ou o D e o C, como é em muitos casos. Aqui eu vou fazer uma ordem aqui, ó, C. E aqui eu vou colocar o D. Então ficou assim. Vou ajustar a janela A, B, C, D. Essa ferramenta aqui, que é o ponto, a distância, longo caminho, eu vou criar um ponto no meio disso daqui, no meio, mais no início. O comprimento é 10 centímetros, né? Eu quero um ponto com 3 centímetros abaixo. Se eu vim de cima para baixo, ele vai considerar de cima para baixo. Se eu começar de baixo para cima, ele vai considerar de baixo para cima. Como eu vim de cima para baixo, eu vou botar 3 e vou dar um aplicar. E aqui ele criou um outro ponto, que eu posso criar um ou um outro ponto, o ponto N, o ponto M, vocês que escolhem. E como pode ver, ele criou um ponto aqui como se fosse no vácuo, né? Então, se eu quero ligar apenas esses dois pontos, eu venho aqui na linha, ó, e ligo. Ó, essa linha aqui, não adianta usar Shift, que ela vai ficar solta, ó. Então tenham muito cuidado ao usar ela. E quando forem usar para criar pontos, tentem sempre aproximar bem aqui, ó, no ampliar, para ver bem se caiu direitinho no meio. Ele é muito parecido com o Corel nessa questão, tá? Uma outra ferramenta também que nós vamos utilizar bastante seria, eu quero criar uma linha aqui, ó. Então eu venho nesse ponto. Eu sei que aqui tem 5 centímetros, né? Então eu venho aqui, ó. Eu quero deixar ele ali nessa retinha ali. Eu aperto Shift, ó, para ele ficar reto. Ó, e venho até aqui e dou um OK. Aí eu sei que aqui é 5 centímetros, eu boto uma distância de 5 centímetros. Vou aplicar, ó, e ele criou esse outro ponto aqui. Mais um ponto, o ponto A2, que vocês podem nomear como bem entender, tá? Então nós já vimos essas 3 ferramentas, agora nós vamos para a ferramenta de curva. Nós podemos utilizar essa ferramenta aqui, que ela é a mais simples. Eu faço uma linha direta aqui, vou ampliar para auxiliar bem. Ó, vou puxar aqui, vocês veem que quando eu faço isso, ó, aí parece que meio que ele desanda todo e eu já não sei mais o que fazer. Uma dica, para não estar ajustando muito aqui a curva, e aí ajusta daqui e sai dali, apertem a tecla Shift, que ele vai seguir, ó, retinho, tá? Tanto aqui embaixo, quanto aqui em cima, ó. Ele vai seguir mais reto. Essa é a primeira ferramenta de curva que nós vamos usar. A outra, mas eu queria fazer uma curva assim, assim, assim. Então eu venho, por exemplo, aqui, ó, pego essa ferramenta de ponto e distância, né? Vou fazer um ângulo aqui, é só para demonstrar, tá, gente? E vou dar um OK. Pode ser esse comprimento mesmo. Vou aplicar, vou dar OK. Vou ajustar a janela, vou usar aqui a ferramenta, eu não sei ainda o nome tudo direitinho, tá? Caminho curvado. Então eu tenho que esperar aparecer ali. Clico no ponto A1, no ponto A3 e no ponto D. E vou dar um Enter para confirmar. Porque apesar que aqui não ficou muito curvado, mas essa ferramenta vai me ajudar a fazer curvas mais detalhadas. Como por exemplo aqui, né? Eu vou apertar o Shift para dar uma ajeitadinha ali. Vou ajeitar aqui. E daí eu venho para cá, ó, aí ele já movimentou lá, mas é só questão de ter paciência, né? Também, gente, um programa é gratuito e tem programa aí pago que não faz tanto igual esse aqui faz.
E aqui eu consegui criar um outro tipo de curva sem ter a necessidade de fazer 2 vezes essa. Entenderam? É isso mesmo? Agora vamos fazer então a nossa primeira peça, porque eu vou deixar um erro lá nela de propósito para verem lá na graduação. E esse erro vocês vão fazer em casa e vocês vão arrumar, tá bom? Então eu vou aqui só desfazer para não ter que estar pedindo uma nova. Eu vou desfazer tudo aqui. Desfazer. Aí uma dica que eu tenho: quando errarem, desfaçam tudo, que vai dar no mesmo, tá? E vou vir aqui em medidas e vou carregar multi-size. Lembra aquela tabela que nós criamos? Vão lá na pasta de vocês que tá salvo. E nós criamos a tabela do oficial do 38 ao 50, né? Foi isso. Então eu vou botar aqui tamanho 40 para me lembrar que eu tô trabalhando com o tamanho 40. E vou começar o meu retângulo aqui, né? Retângulo, desculpa, retângulo. Então eu venho aqui no ponto à distância, agora que começa a brincadeira mais séria. Nós só tá vendo só as ferramentas. Venho aqui, clico dentro, ó, já criei uma linha, aperto Shift, arrasto e aqui, ó, 6,25. Para o tamanho 40 na nossa tabela, o busto é 94 centímetros. E eu tenho que dividir esse busto por 4, que vai ficar 23,50. Então eu venho aqui em fórmulas e vou aqui, ó, circunferência de busto. Não sei o nome que vocês colocaram de vocês, mas podem colocar circunferência de busto, que é mais fácil para entender depois. Vou apagar tudo que está por trás do arroba e vou botar o sinal de divisão e 4. Vou dividir por 4 aqui automaticamente, ó. Ele já deu o valor dividido por 4, 23,50, e vou dar um OK. OK, apliquei, ó, vou ajustar a tela. Ele aqui já está dizendo, ó, que esse comprimento é 23,50. E depois, como eu já mostrei no outro vídeo, ó, o tamanho 42 já é 24 centímetros, o tamanho 44 já é 24,5 e assim por diante. Mas vamos ficar aqui no 40, que é o que nós queremos. Agora a altura da cintura, tá? Vou vir aqui, confirmei o meu ponto aqui no A1, Shift, começa a descer a linha só um pouco, venho aqui em fórmulas e boto, ó, altura da cintura. Botei a altura da cintura, vou dividir por 4 e vou dar OK aqui, vou aplicar, ó, opa, lá eu errei, tô na divisão ali, gente, isso aqui é direto, não façam isso. Desculpa, é que é muita divisão. Vou aqui, altura da cintura, fórmula, foi um ato falho, quem nunca, né? Eu só vou, na verdade, só apagar esse valor de trás e vou dar um OK, aplicar. Vou ajustar a janela, ó. Agora ficou 23,50 para cá e 40 centímetros para cá. Se você for apertarem aqui no ponto A2, ó, ele vai dar aqui 40 centímetros, que é a altura da cintura. Agora eu preciso criar aquele ponto aqui, lembra aquele ponto invisível? Eu vou vir aqui no ponto a partir de X e Y, clico no A e clico no A2. Quem quiser nomear depois o ponto, pode nomear, tá? Vou puxar ele aqui para fora para não ficar tanto para dentro. E agora aqui, ó, são duas opções que eu tenho para começar a criar a caída do decote. Eu posso criar mais uma altura de cintura e depois criar a altura do decote. Lembrem bem essas duas frases que eu estou falando, que essa que é a pegadinha depois na graduação. Ou eu posso criar só um ponto invisível aqui e depois fazer uma linha. Por exemplo, se o caimento do decote é 9, eu crio um ponto invisível aqui no meio com 9,5, desculpa, né? E assim por diante. Mas eu vou fazer uma outra pegadinha aqui, que é pegar esse ponto aqui, vou clicar no A3, vou até
lá em cima o A5, só que o que eu vou fazer? Eu vou apertar Shift, vou clicar, vou em fórmulas. Isso aqui vai ser prático para muitas peças que vocês forem fazer. Vou em altura da cintura. Lembre que eu estou começando de baixo para cima. Vou apagar esse valor aqui atrás do arroba. A altura de cintura é 40 centímetros e a caída aqui do decote é 9,5. Então eu vou botar menos 9,5. E daí vai ficar um valor de 30,5. Vou dar um OK, vou aplicar. Ó, vou ajustar a janela. Aqui ele já ficou essa abertura de 9,5. E para fazer a cintura, eu já vou fazer aqui a cintura, vou fazer a mesma coisa que o dividido por 4 agora, tá? Vou apertar o Shift a partir do A3. Vou em fórmula. Circunferência da cintura, agora sim, eu vou dividir por 4. Eu vou dar um OK. Aplicar. OK aqui, ó. Já tenho o meu ponto da cintura. Agora eu vou fazer a abertura do decote. Eu posso vir daquelas maneiras que eu falei. Então eu posso vir aqui. Lembre que é uma pegadinha que vai ter, que depois vocês vão fazer em casa as medidas certinhas, tá? Eu vou vir aqui, ó, vou do A ao A1 com essa minha ferramenta, vou botar 9,5. Ele vai criar um ponto tipo fantasma. Eu digo um tipo fantasma porque ele não tem nenhuma linha de conexão entre o A e o A6. Ele tá sem conexão nenhuma de linha, tá? Isso aqui não conta como uma linha por enquanto. O meu ombro é 10 centímetros. Eu vou então aqui, ó, do A6 ao A1, botar 10 centímetros. Mais um pontinho fantasma que eu criei, né? Agora, antes de criar aqui a caída do ombro, eu vou fazer essa altura do busto. Essa altura do busto eu também posso fazer igual eu fiz aqui no caimento. Só vamos ver o resultado depois, né? Não esqueçam desse detalhe que eu tô falando. Eu posso vir aqui, ó, no A1, ó, e apertar o Shift e botar a altura da cintura. Vou apagar esse valor, ó, menos o 24, que é a altura do busto, né? E vou dar um OK. Vou aplicar, OK. E agora eu preciso fazer uma linha direta até aqui. A gente sabe que essa abertura aqui é 23,5, né? Então nós vamos vir aqui. Vou clicar nesse, ó, ele vai girar igual um doido. Clico aqui no A1 e boto a distância 23,5. Vou aplicar. OK. Aqui eu criei um ponto que para mim é importante, que é a divisória entre o busto, né, e a cintura. E vou criar uma outra reta aqui para me ajudar também. Pode ser com esse mesmo esquema aqui, ó. Venho do A7 até o A6. Eu sei que a altura do busto ali é 24 centímetros. Vou dar um aplicar, OK, e criou esse outro ponto. Para descer o busto, vamos usar de 3 a 4 centímetros. Eu vou usar aqui 3 centímetros, tá? Para a caída do busto. 3 centímetros, ele vai criar um outro ponto, claro, o A1. Depois eu vou para cima aqui do A10 até o A7, só para me ajudar a fazer a curva. Vou botar 3,5, 3 centímetros, vou dar um aplicar. Vou dar OK. E esse meio aqui, quanto que teria nesse meio? Vamos verificar aqui com a nossa ferramenta ponto e distância de ângulo. Vou clicar do A11 no caso meu é 11 a 12, de vocês vejam a numeração que criou, tá? Aqui tem uma média de 17 centímetros, ó. Então eu vou dar um cancelar. Vou vir na calculadora, 17 dividido por 2, 8,5.
Então eu vou criar um ponto aqui, 8,5, vocês já vão ver para quê, né? Para que vai servir. 8,5. Vou dar aplicar, ok. Agora aqui eu vou vir na minha ferramenta ponto e distância, vou criar já uma linha aqui. Eu sugiro que vocês sempre ampliem para ficar essa linha bem dentro do ponto, para não ficar estranho. Vou dar um aplicar, ok. Você faz diferente, cada um vai fazer do seu jeito. Aqui eu estou ensinando o básico para vocês desenvolverem as peças, tá? Agora falta criar para mim uma curva aqui, e essa curva e uma reta para finalizar a peça. Vou vir aqui em curva, pego a ferramenta curva simples, crio uma reta inicialmente, né? Dou uma ampliada para melhorar e vou continuar a minha curva. Qual é a dica? Peguem aqui essa ferramentazinha que cria, aperta em Shift e ele vai ficar uma linha retinha ali, ó, que é o recomendado para não ficar aquele bico aqui em cima. A mesma coisa aqui no A6, ó. E daí eu criei a minha abertura do decote. Vou ajustar a janela para ver como é que ficou, não tá legal. Aí aqui, ó, eu vou entrar 1,5 centímetro com o meu ponto, como é que é o meu nome de ferramenta que eu sempre esqueço, ponto distância de ângulo. Cliquei aqui no A13, Shift, e vou 1,5, 1,7, a gente testem antes de definir, né? E vou dar um ok. Aqui isso vai facilitar para mim criar essa curva aqui, ó, que eu preciso. Então eu vou vir aqui agora em curva, peguei caminho curvado e vou começar a criar essa curva. Uma dica: não criem muito pontos, porque às vezes ele dá uma doideira na hora de reconhecer o molde pronto. Então criem uma curva aqui simples, e quando for criar outra curva, procure usar essa ferramenta e estendam essa ferramenta como se fosse uma linha reta até o próximo ponto. Vocês viram que eu comecei a descer aqui, vou estender essa ferramenta reta, ó, até aqui, porque ele vai considerar isso aqui como uma reta. Aí ficou ali, ó, esse ponto meio que incomodando, eu vou dar um Enter. Pronto. Finalizei essa ação. Agora eu vou aproximar um pouquinho para poder, né, ajeitar bem a minha curva, e vou começar a trabalhar nessa curva. Aqui, se acharem necessário Shift, usem, se não, ó, porque tem hora que tem que entrar um pouquinho mais, tá? Então é como eu digo, é um programa gratuito, ele tem ali as suas, né? Mas só que dá para trabalhar e fazer moldes maravilhosos, sim. É só você estudar e estudar mais um pouco. Ó, aqui já, nossa, aqui já ficou bom, olha aqui, ó. E daí agora eu vou para essa última curvinha aqui. Vou dar uma mais ajeitada, né? Vou ampliar ali de novo. Vou vir com o Shift nesse último ponto para dar uma ajeitada aqui, talvez, ó, isso mesmo, ó. E daí eu vou trabalhando, gente. Tô entendendo, gente? Tá complicado? Como é que tá? Outra coisa, né? Sempre que forem fazendo, eu levo muita bronca por causa disso. Quando eu tô com uma peça, eu vou me empolgando e vou fazendo o molde. Igual, vocês viram alguma vez eu salvar esse molde? Não, né? Então vamos vir aqui, arquivo, salvar como. Eu vou deixar aqui na pasta que tava. Eu vou botar molde teste. Molde teste base. E vou salvar. Porque para nós que moramos aqui em praia, no litoral, agora, claro, não tem tanto turista, né? Mas quando tem turista, falta luz toda hora, todo instante. E você tá ali tirando quem tá no notebook, né? Vai estar ali trabalhando, e de repente cai a energia. Então,
uma dica que eu dou: não façam o que eu tô fazendo, fazer o molde. Mas só que tem hora que você se empolga tanto em fazer o molde, que quando você vê, você fez já 10 peças e esqueceu de salvar. Não façam isso, tá bom? Então aqui eu já encerrei o molde. Então eu tenho já os meus pontos aqui criados, bonitinhos. O que falta fazer? Falta criar esse molde. Gente, lembrando que vão ser 5 aulas. Nós estamos ensinando o conceito para você trabalhar com Valentina, tá? Foi o que a Studio CAD permitiu liberar para vocês. Eu preciso deles para fazer toda essa parte de edição, divulgação. Não sou eu que faço, é um acordo que eu tenho com eles. Então, peguem o máximo que vocês puderem. Eu vou tentar estar ensinando o máximo que eu posso, porque eu também tenho meus afazeres, eu tenho a modelagem. Agora, apesar que tá esse clima, mas tem muitas empresas que, graças a Deus, conseguiram tá ocupando aí no espaço aí no mercado. Nós temos coleções aí maravilhosas, nós estamos desenvolvendo, e isso requer também tempo, tá? Então aproveitem, gente, a oportunidade gratuita não aparece toda hora. E é como eu digo, isso daqui a 4, 5 anos, se você não tiver um conhecimento básico disso, você vai estar certamente fora do mercado do trabalho. Então aproveite, tá? Agora nós vamos criar o nosso molde. Então nós vamos lá em detalhes. Essa parte de espelhar molde, tudo, não sei se vai dar tempo de fazer, de ensinar nessas aulas. Mas aí depois eu sei que vocês são pessoas que vão continuar os estudos e vão aprender. Autodidata, como qualquer pessoa normal faria. Então eu venho aqui em detalhes e venho em ferramenta de peça de trabalho. Gente, eu expliquei a questão dos pontos, né? Quando eu comecei com a Valentina, eu não sei, faz uns 3, 4 anos atrás, eu criava ponto para tudo, ponto aqui, e se você for analisar, quando você, eu criei esse ponto, aí depois eu criei esse ficou sobrepondo esse, que vai atrapalhar porque vai ficar sobrepondo esse daqui. Então um ponto, uma linha dessa acaba sobrepondo a outra e acaba prejudicando a criação do seu molde. Então tentem criar o mínimo de de ponto possível, tá? Tem hora, a gente sabe que tem molde que precisa criar 500 moldes, mas na criação desses pontos, você crie pontos acessíveis para auxiliar na criação desse molde. E você já vai ver porque quem trabalha com Audaces, essa parte que eu vou fazer agora é muito similar. O Optitex, no momento que eu fiz isso daqui, para ele já é o molde. O Optitex é um dos poucos que eu conheço que no momento que você desenvolve qualquer desenho, ele considera um molde. A grande maioria, você tem que desenvolver todo o desenho, igual eu estou fazendo aqui com a Valentina, e aceitar ele como um molde. Então é isso que nós vamos fazer agora. Então ele tem que ser um sentido horário, mais uma dica, tá? Tem que ser sentido horário, a criação do molde. Não pode pular pontos, tá? Eu vou usar esse ponto aqui que é o 14, vamos vir aqui. Eu vou usar o A14 e não o A11. Então eu tiro o A11, e deixo o A14 aqui na minha vista para facilitar para mim, tá? Tudo é dica que vocês podem fazer. O A8 eu não vou usar porque eu vou para cá, que é o A5 eu vou usar. Esse aqui que foi criado, na verdade é uma curva, ele não é um ponto. Então eu tenho que tudo isso analisar, tá? Então eu venho aqui em criação de detalhes aqui, começo no ponto de baixo, o ponto A3, vou até o ponto A4, clico aqui na curva porque ela não é um ponto, então eu tenho que clicar dentro dela. Então o nome dela, até o rótulo ali, é SPL, é 4 a 6, porque é a distância daqui, do A4 ao A6, a curva, né? Cliquei nela, já começou a montar o meu molde. Venho aqui, no A14, cliquei, opa, se tá indo assim, tá perfeito. Agora se pulou uma linha para cá, para cima, comecem de novo porque deu errado. E daí vou aqui no último, que seria esse daqui.
Opa. Ó, aqui pode acontecer isso aqui, ó. Ele gerou uma curva. Porque lembra que eu fiz uma curva direto? Se eu der Enter, ele vai salvar. Ele vai criar o detalhe aqui. Mas olha do jeito que ele criou. Então eu tenho que voltar lá em desenhar. E tenho que clicar aqui. E tenho que ajeitar isso dali. Então o que eu posso fazer? Eu posso deletar e criar novamente. Ou só ajeitar aqui, né? Sem complicação nenhuma. Então aperto aqui o Shift, aqui também o Shift, vou deixar as duas retas. Não sei se já aconteceu, mas comigo aconteceu muitas vezes isso, dele criar ali uma outra reta, né? Então o que se faz aqui, ó, eu não quero estar complicando muito ele nesse segmento. Eu vou vir aqui e vou deletar esse caminho. E daí vou começar depois um novo. Ó, pronto. Agora eu vou vir aqui de novo em detalhes, vamos ver se vai dar certo. Agora, é isso que eu falei, essas criações. Ó, aqui deu certo. Venho aqui, ó, deu certinho. Por quê? Por que que deu aquilo ali? Eu cliquei no A5. E essa curva aqui, essa reta, ele não é um ponto. Ela é uma sequência dessa curva. E foi isso que deu o erro. Então, como é uma curva, tem que clicar em cima dela, tá? E se eu tenho que parar também aqui, ó. Porque se eu vim aqui, ele diz que você não pode acabar o ponto de onde começou. Então se eu comecei no A3, eu não posso vir o último clique aqui. Então quando chegou nesse ponto aqui que você desenhou todo o molde e ele tá certinho aqui, ó, essa última parte tá reta, você vai dar um Enter e daí ele criou o molde. Aqui estão todos os pontos que ele reconheceu. Essa parte aqui de detalhes, margem, não sei se vai dar tempo, né, porque as aulas ficam muito extensas. Vou dar um OK e vou vir aqui em detalhes. Vou ajustar a janela e ele criou aqui o meu molde. Agora vamos para a pegadinha. O nosso tamanho é o 40. Lembram que aqui em cima eu pedi para vocês apenas jogar o valor sem usar a tabela nessa parte de cima? Aqui também, né, eu só joguei o valor, não usei a tabela, né? O que vai acontecer se vocês não seguirem o valor quando forem fazer moldes que tem que ser graduado? Ó, eu vou botar o tamanho 42, ajustar o tamanho. Ele aumentou só aqui onde nós colocamos valores, né? Vou botar o 44, vocês já vão entender, ó. Ó, ele tá aumentando só aqui. 46. Lembram que aqui a gente não colocou valores? Deixa eu reduzir aqui para vocês entenderem mais. Ó, vou voltar pro 40. Vou botar o 42. Ó, 44. 46. Ele tá aumentando só onde eu joguei valores. Onde eu coloquei onde eu usei a tabela, aliás. Onde eu apenas coloquei o valor aqui de 9,5, 9,5, 10, sem usar a tabela de medida, que lá na tabela de medida ele já está dizendo quanto que ele tem que vir pro lado, né? Ele não vai fazer isso, ó. Eu vou vir aqui no 40, no 50 e ele só está aumentando onde eu usei a tabela de medida, onde eu apenas coloquei os valores porque eu sabia que era aqueles valores. Ele não vai sair do lugar. A pegadinha é essa. E você vai agora fazer essa caída, essa abertura, o ombro e a altura do busto de acordo com a tabela. E daí o seu molde vai ficar perfeito. Então hoje nós vamos ficando por aqui. Ah, tá. Só para confirmar aqui, você pode botar ele para layout. Escolha o tamanho da página que você quer, A1, A3, A4. Ó, se botar A4, vamos ver o que ele vai dizer. Vou dar OK. Ele disse que não dá, né, por causa do tamanho. Então eu vou usar um outro formato aqui, o A3, o A1, que sempre vai dar, por causa aqui, ó, 29,7, 42, vamos ver também o A3. Senão nós vamos usar o A1. Não deu o A3, usem um A1.
É claro que vocês não vão fazer só o molde da frente, vai ser da costa, né? Também, às vezes manga, então podem colocar um A1 que fica a largura de 59, a altura 84. Vou dar o OK, ó. Ele já ficou aqui dentro da página, como vocês podem ver, ó. E o mais interessante é que depois de estar aqui, vocês podem vir aqui em arquivo, a layout, visualizar mosaico, e daí vocês vão ver que ele recortou para vocês aqui, ó, em A4, e você pode imprimir na sua impressora. Tá bom, gente? Então essa é a aula de hoje. Espero que tenham gostado. Aqui está o tamanho 50. Olha só o tamanho 50 para vocês verem como ele já se distanciou da base aqui, ó. E nós vamos aqui botar o 40 certinho. Essa é a aula de hoje. Espero que tenham gostado. Estudem, tá? Vão lá, fizeram o molde, vão aqui lá no grupo da costura, lá da Silvana Maior, da Arlene, da Aline, vão lá nas nossas páginas, mandam mensagem se estão gostando ou não, e compartilhem aqui, ó, nos grupos de discussão. É um grupo muito bom, quem conhece sabe. E quer molde atualizado, quer se especializar, vai lá nos nossos cursos EAD. Garanto que muitos desses cursos aqui você só vai encontrar aqui, que está Estúdio CAD. Não tem em outro lugar, porque nós já pesquisamos, principalmente sistemas, tá? Então, gente, fiquem com Deus. Até uma próxima aula, se Deus quiser, e certamente Ele vai querer.